Enquanto eu me escondia atrás de desculpas, ele anotou 3 letras: R, S e R. Resultados, saúde e riqueza. Ele me fitou e perguntou: "Você se considera possuidor de algum desses 3?" Eu dei de ombros. Ele sorriu. "Lembre-se, ninguém o impede de alcançar tudo isso exceto você mesmo." Fiquei irritado. Como assim eu era o problema? A vida era injusta, os empregadores eram avarentos, as contas não cessavam. Mas aquela frase ecoou em minha mente. Foi então que identifiquei o padrão. Eu mesmo reforçava minha pobreza, meu temor, minha vergonha. Você também o faz, não é? Quantas vezes você já se disse incapaz de progredir financeiramente por falta de qualificação? Que não pode mudar de vida porque já ultrapassou a marca dos 30, 40, 50 anos? Eu raciocinei assim por décadas. E sabe o que é mais cruel? É uma inverdade, pura falácia. A ciência comprova. Mais de 95% de suas ações diárias são hábitos. E hábito não é destino, é treino. Você foi condicionado a pensar pequeno, a pedir pouco, a duvidar de si mesmo. E assim como foi treinado para isso, pode-se treinar para o contrário. Foi exatamente o que eu fiz. Comecei com um pedaço de papel no bolso. Escrevi meu objetivo: alcançar $25 mil. Sabe quanto eu ganhava na época? Tão pouco que era risível imaginar tal quantia. Mas eu lia aquele papel diariamente, antes de dormir, ao acordar na hora do almoço. Eu repetia para minha mente: eu consigo, eu mereço, eu alcançarei. No início eu ria de mim mesmo, mas eu temia tanto permanecer na miséria, continuar devendo até para o leiteiro, que preferi tentar. Foi aí que percebi algo peculiar. Quando você afirma à sua mente que é capaz, ela lhe mostra caminhos antes invisíveis. Você começa a escutar conversas diferentes, a enxergar oportunidades onde antes só via dívidas. É como mudar a lente com que observa a vida. Lembro-me de limpar escritórios de madrugada. Enquanto empurrava o balde de água suja, eu repetia em minha mente o que havia escrito no papel. Eu não limpava pisos, eu construía meu império. Parece loucura? Talvez. Mas foi assim que meu primeiro negócio surgiu. De um balde, de um esfregão e de uma mente decidida a se reprogramar. Agora eu pergunto, quantas vezes você repete a si mesmo que é capaz? Ou será que gasta mais tempo afirmando ser azarado, que tudo é difícil, que não nasceu para isso? Cada pensamento é um tijolo na casa onde você viverá amanhã. Pergunte-se, em que tipo de lar você deseja morar? Talvez você ainda considere tudo isso um exagero. Então, faça um teste. Pegue um papel em branco, escreva um único objetivo. Algo que você acredita ser inatingível, mas que secretamente deseja. Pode ser ter economias, quitar todas as dívidas, triplicar sua renda. Escreva de forma clara, com data. Dobre o papel e guarde-o na carteira. Leia todos os dias antes de sair de casa. É só isso. Faça durante 7 dias consecutivos. Observe o que começa a acontecer ao seu redor. E principalmente dentro de você. Quando isso se tornar um hábito, eu prometo, você nunca mais verá o mundo da mesma forma. O primeiro passo não é ganhar dinheiro. O primeiro passo é permitir-se acreditar que você merece, porque você merece. E se eu, sem instrução formal, sem qualificação, sem nada, consegui, quem o impedirá de fazer o mesmo? Seu sistema de crenças controla sua autoconfiança e seus limites. Isso pode parecer complexo, mas é mais simples do que imagina. Eu mesmo vivi limitado por um sistema de crenças que me dizia, dia e noite, que eu era insuficiente, que não era inteligente o bastante, que não tinha formação, que não tinha futuro. E acreditei nisso por tanto tempo que nem percebi que eu mesmo alimentava essa prisão invisível. Você já se disse, eu não sou bom o suficiente para isso? Não adianta tentar, não sou como aquelas pessoas bem-sucedidas. Eu já.
E sei que esse pensamento parece verdadeiro, pois o sente tão intensamente que chega a doer no peito. Mas lhe direi um segredo. Não é verdade, é apenas um sistema de crenças, uma programação mental, um padrão. E padrão pode ser reprogramado. Certa vez em Toronto, no início da minha jornada, ganhando alguns trocados, limpando escritórios, vi um anúncio de uma grande empresa de limpeza. Imediatamente pensei, eu jamais conseguiria um contrato com uma empresa dessas. Sou apenas eu, ninguém me leva a sério. Quase rasguei o papel, mas algo em mim insistia. E se eu tentar? E se eu estiver enganado sobre mim mesmo? Liguei para o escritório, a voz tremendo, as mãos suando. Agendei uma reunião. Sentado na recepção, senti-me tão insignificante que pensei em fugir. Mas fiquei. E quando entrei naquela sala, sem terno caro, sem diploma, sem pedigree, disse uma frase que mudou tudo. Eu garanto que posso cuidar do seu prédio como ninguém. Saí de lá com meu primeiro grande contrato. Sabe por que consegui? Porque por um instante quebrei a barreira do meu sistema de crenças, atuando além da minha antiga autoimagem. E esse é o grande segredo. Autoconfiança não é um dom. É uma decisão de agir como se já fosse possível, mesmo que a voz interior grite o contrário. A maior objeção das pessoas não é o medo do fracasso, é o medo de não ser bom o bastante. Vejo isso diariamente. Pessoas trabalhadoras, talentosas, mas que se sabotam porque carregam consigo uma voz interior. Você não merece mais do que isso. E quando a vida oferece algo melhor, elas recusam, muitas vezes sem perceber. Acha que isso é apenas conversa motivacional? Veja, segundo um estudo da Universidade de Stanford, mais de 80% das pessoas têm crenças limitantes sobre sua inteligência e seu valor. 8 em cada 10. Isso explica por que tantas mentes brilhantes permanecem estagnadas em empregos que detestam, em relacionamentos ruins ou em dívidas perpétuas. Quer um exemplo marcante? Pense em Mike Tyson. Ele tinha tudo: talento, dinheiro, fama, mas seu sistema de crenças era de autossabotagem. Ele mesmo dizia não se sentir digno do sucesso. Resultado: perdeu uma fortuna incalculável, destruiu sua carreira e sua própria vida por não mudar sua autopercepção. Agora, em contraste, observe Oprah Winfrey. Ela sofreu abusos, discriminação, pobreza extrema, mas decidiu não aceitar o sistema de crenças que o mundo tentava impor a ela. Foi chamada de incompetente, demitida de uma emissora. Ela escolheu acreditar em uma imagem maior de si mesma e mudou tudo. Não foi sorte, foi mudança de paradigma. Então pare e se pergunte agora mesmo. Qual é a frase que você mais repete quando algo dá errado? É: eu sou um fracasso? Nada dá certo para mim? Se for, você descobriu a corrente que o prende. Quer quebrar isso? Tenho um desafio para você. Nos próximos 21 dias, sempre que surgir esse pensamento limitante, você parará e dirá em voz alta, sem vergonha, mesmo que seja no banheiro: eu sou digno, eu consigo, eu sou capaz. Parecerá ridículo, eu sei, mas esse embaraço é o sinal de que o sistema de crenças está sendo desafiado. É aí que reside a transformação. Fiz isso por anos, e a cada repetição sentia a parede rachando. Um dia, ela caiu. E atrás dela, encontrei algo que ninguém pode dar ou tirar de você. Verdadeira autoconfiança. Não aquela superficial, mas a que faz você enfrentar grandes contratos, públicos difíceis, decisões arriscadas, porque você sabe que merece o melhor. Então pergunte-se, de quem é a voz que diz que você não pode? É sua? De um professor que o humilhou? De um familiar que sempre o menosprezou? Identifique essa voz. E então, escolha silenciá-la, porque você não é o que disseram que você é. Você é o que decide ser a partir de agora. Mudar sua confiança é mudar tudo. O dinheiro que entra, as oportunidades que surgem, as pessoas que você atrai.
E tudo começa dentro. Dê esse passo ainda hoje. Você se surpreenderá com quem pode se tornar ao deixar de acreditar na velha mentira que lhe contaram sobre você. Repetição é o segredo. E quase ninguém leva isso a sério. Posso afirmar sem receios. Tudo o que mudou minha vida, tudo o que me tirou das dívidas perpétuas e me colocou diante de oportunidades antes inimagináveis, aconteceu porque fiz uma única coisa que a maioria não faz. Repeti, 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 até que se tornasse parte de quem eu sou. Lembro-me bem de quando peguei aquele livro, Pense e Enriqueça. Eu não tinha o hábito da leitura, não tinha paciência, mas a cada página eu me forçava a imaginar que aquelas palavras me eram dirigidas. Lia um trecho, não entendia, lia de novo, fechava os olhos, tentava visualizar aquilo em minha vida, lia mais uma vez. Não foi confortável. Pensei em desistir inúmeras vezes, mas não desisti. E algo curioso, a maioria das pessoas lê um livro uma vez, fecha, guarda e diz: "Ah, já conheço esse assunto." Mentira, você só conhece quando aquilo faz parte do seu sangue, do seu modo de agir, de responder à vida. Eu li o mesmo livro por anos todos os dias. E até hoje, mesmo desgastado, o mantenho por perto, pois sei que cada releitura acende uma luz que antes não via. Por que isso funciona? Porque nosso cérebro é preguiçoso. Prefere repetir o que já conhece, mesmo que isso o mantenha pobre ou infeliz. Um estudo da Duke University revelou que cerca de 40% do que você faz diariamente é pura repetição automática. Você nem pensa. Se esses hábitos forem negativos, parabéns. Você repetirá fracasso após fracasso no piloto automático. Mas se forem positivos, eles se tornarão degraus para subir sem esforço extra. Foi exatamente assim comigo. Repetia em minha mente: eu posso, eu sou rico, eu sou saudável. E não era apenas um mantra vazio, era uma forma de treinar meu subconsciente a agir de acordo. Como se eu ensinasse meu corpo e minha mente a trabalharem para provar que aquilo era verdade. E quando percebi, estava assinando cheques maiores do que jamais sonhara. Certa vez, um rapaz me perguntou: "Como memorizo tudo isso que você ensina?" Eu disse: "Não memorize. Viva isso. E para viver, repita até que não seja mais um esforço." Eu fazia isso ouvindo gravações do Earl Nightingale diariamente. Havia dias em que eu me irritava. Eu já sei essa parte, mas continuava ouvindo. E a cada vez notava uma ideia nova. Era como se minha mente ficasse mais aguçada, mais forte. Sabe o que isso gera? Consistência. E consistência faz milagres. Veja Michael Phelps. Treinou anos, todos os dias, inclusive no Natal, enquanto os outros descansavam. Ele não se tornou o maior nadador do mundo apenas por talento, mas porque repetiu o básico até se tornar parte de cada músculo. Se parasse de treinar, seria apenas mais um nadador talentoso, mas a repetição o tornou imbatível. Agora pense, o que você repete diariamente? Reclamar? Dizer não tenho dinheiro? Afirmar não vai dar certo? Isso também é repetição, só que negativa. E cada repetição negativa fortalece um hábito ruim. Quer quebrar isso? Troque por uma repetição consciente e positiva, alinhada com seus desejos. Uma experiência transformadora foi usar um cartão de objetivo. Eu anotava meu grande desejo nele. Algo que, na época, era tão absurdo que me envergonhava mostrar a alguém. Carregava aquele papel no bolso. No trânsito, lia. Antes de dormir, lia. Ao acordar, lia de novo. Parecia loucura, mas isso me mantinha focado. E o que você foca, expande. Talvez ache tudo isso muito simples, mas simples não significa fácil. Fácil é repetir o velho padrão. Difícil é repetir o novo até o velho desaparecer. E sabe, é nesse ponto que a maioria desiste. Param no meio do caminho. Se você não for como eles, já está à frente. Quero que você faça um acordo comigo agora. Escolha uma ideia deste vídeo. Apenas uma. Anote em um cartão. Carregue no bolso. Leia sempre que lembrar.
todos os dias, sem falhas, durante 30 dias. Se depois disso nada mudar, eu mesmo lhe diria para desistir. Mas sei que vai mudar, porque isso não é sorte, não é magia, é repetição. E repetição é a linguagem que sua mente entende. Então me responda, será mais um que ouve, entende e volta a viver igual? Ou será aquele raro que ouve, entende e repete até não haver mais volta? A escolha é sua. Foi essa escolha que me tirou da poeira da fábrica e me colocou numa vida que eu mesmo criei, repetindo, 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 até que não fosse mais um sonho, mas uma realidade inabalável. Ações simples, riquezas imensas, mas quase todos complicam. Aprendi da pior forma que a riqueza não vem de um ato grandioso único, mas de repetir pequenas ações corretas diariamente, mesmo sem testemunhas. Quando comecei, não tinha escritório luxuoso, nem terno caro, nem funcionários. Tinha um balde, um esfregão e uma decisão. Eu faria o necessário para ganhar cada centavo que colocasse comida na mesa. E sabe o que aconteceu? Enquanto lavava pisos, pensava em como transformar aquilo numa empresa, em como contratar mais pessoas, em como oferecer o serviço a prédios maiores. Estava sujo de água de limpeza, mas minha mente estava livre de desculpas. A maioria sonha em ganhar na loteria, em ter uma ideia genial do nada, em receber uma herança. Mas ignore isso. Riqueza se constrói em silêncio, nos detalhes, na rotina que ninguém valoriza. Eu comecei assim, um escritório por $15, depois 2, depois 20, até se tornar um negócio que me pagava mais de $100 mil por ano. E eu ainda não tinha concluído o ensino médio. Pare e examine sua vida. Quais pequenas ações você repete diariamente que o aproximam da riqueza? Se a resposta for nenhuma, você sabe por que o dinheiro sempre parece escapar. Um exemplo. Quantas vezes por mês você senta, mesmo que por 15 minutos, para analisar seus gastos? Quase ninguém faz isso. Mas quem o faz tem controle. Quem tem controle não vive com medo. Vejo isso constantemente. As pessoas querem dobrar sua renda, mas não cuidam de R$10 como se fosse 1 milhão. Eu cuidava de cada centavo. Ao quitar uma dívida, anotava. Se sobrava, reinvestia. Aí está o segredo. Pequenas decisões de pessoas sábias. E pequenas decisões de pessoas sábias geram resultados grandiosos. Observe qualquer pessoa que admira. Pense em Warren Buffett. Ele não se tornou bilionário apostando tudo em um único investimento arriscado. Ele se tornou bilionário porque começou jovem. Investia pequenas quantias regularmente, estudava, repetia, ajustava e nunca parou. Ele é a prova viva de que riqueza é um processo, não um milagre. E se ainda não acredita, veja o lado oposto. Pense em celebridades que ganharam fortunas e perderam tudo. Por quê? Porque não sabiam cuidar do básico. Mike Tyson, novamente, é um exemplo gritante. Ganhou milhões de dólares, mas os desperdiçou porque repetia hábitos de extravagância, impulsividade, falta de controle. Resultado? Falência. Quero que entenda algo. Se o dinheiro não estiver seguro em sua mente, nunca estará seguro em seu bolso. Se hoje não sabe lidar com R$100, não saberá lidar com 100 mil. É difícil ouvir isso? É. Mas é a verdade. Agora, faça um exercício comigo. Hoje mesmo, pegue papel e caneta e escreva 3 pequenas ações que você pode repetir diariamente para proteger ou aumentar seu dinheiro. Pode ser anotar cada gasto. Pode ser ler 10 páginas de um livro sobre finanças. Pode ser economizar R$5 por dia. Parece pouco? Vou lhe dizer. Se você economizar R$5 por dia, ao fim de um ano, terá quase R$2 mil que você deixaria escapar em cafés e pequenas despesas desnecessárias. Isso, reinvestido, gera mais dinheiro. Isso é ação simples, e é assim que se constrói fortuna.
Se duvidar, olhe para o celular que está em suas mãos. Ele não existiria se alguém não tivesse pegado uma ideia e trabalhado nela diariamente, ajustando cada botão, cada função, cada detalhe. Ninguém acorda com um smartphone pronto. Ele surge da soma de milhares de microações. Assim é seu dinheiro, assim é sua confiança, assim é sua vida. Quero que comece a pensar grande fazendo o pequeno, porque quem faz o pequeno bem feito já está pronto para o grande. Hoje, anote, planeje, economize, estude, invista e amanhã faça de novo e depois de amanhã também. Um dia você olhará para trás e perceberá: foi essa coleção de decisões simples que construiu a vida rica e livre que você sempre quis. Não complique. A riqueza não é para quem sabe tudo, é para quem faz o básico melhor que todos, por mais tempo que todos. A vida não recompensa quem tem sorte, recompensa quem tem disciplina. E disciplina é simplesmente a coragem de repetir pequenas ações eficazes, mesmo sem aplausos. Então, prometa-me, não termine este dia sem dar o primeiro passo. Um passo pequeno, mas que você repetirá amanhã, depois e depois. É assim que se constrói riqueza verdadeira. E é assim que se constrói uma vida que ninguém mais poderá lhe tirar. Imagine por um momento o que aconteceria se eu afirmasse que a única barreira entre você e uma vida plena, repleta de prosperidade e liberdade, é uma falácia que você mesmo perpetua diariamente? Parece incoerente, eu compreendo, mas é precisamente por essa aparente irracionalidade que você precisa prestar atenção a cada palavra que direi. Você molda sua realidade e nem percebe. Conheço bem a sensação de despertar com um peso no peito, de abrir a carteira e encontrar apenas algumas moedas, de desviar o olhar de uma conta vencida. Vivi assim por anos, sem a coragem de reconhecer que tudo era reflexo de uma única coisa: minha autopercepção. Eu carecia de fé em mim, no mundo, no meu direito à abundância. E se eu conseguir reverter essa situação, por que você não conseguiria? Certa vez, conversei com alguém que parecia ter decifrado um código secreto.